Oi, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo, trazendo assuntos sobre processos seletivos. E hoje eu resolvi falar de um assunto que as pessoas sempre comentam e me perguntam muito sobre feeling. E aí, pra vocês, o que é isso, feeling? Escrevam aqui, comentem se vocês sabem o que significa ter um feeling no momento do processo seletivo, da dinâmica, da entrevista. Vamos lá! Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos que estão nesse momento da vida, para que eles possam arrasar e conquistar aquela tão sonhada vaga, tá bom? Então vamos lá. Mas Bia, o que significa isso? É um sentimento, tá? É a percepção que você desenvolve durante um processo seletivo. Mas como que você vai desenvolver esse feeling, esse sentimento, Bia, essa percepção? Praticando. Sim, galera, não dá pra você saber se você não praticar. Assim como tudo na vida, não adianta você ir tirar uma carteira de motorista se você não praticar. Você não vai vivenciar aquela experiência. Assim também é no processo seletivo. Tem tantas oportunidades por aí, vamos se inscrever, vamos participar, vamos sentir. Mesmo que ainda você não esteja no momento de começar a trabalhar, a experiência já vai significar muito. No meu e-book, que eu vou deixar o link aqui embaixo, para quem quiser saber de forma mais completa sobre todos os assuntos e todas as etapas sobre o processo seletivo, contados por mim, com todas as minhas experiências durante 5 anos, em processos seletivos de grandes empresas, no qual eu tive resultados bastante positivos, eu comento muito sobre a experiência, tá? Eu comecei desde cedo a ter esse tipo de experiência, a participar de processo seletivo, mesmo sabendo que aquela vaga não era o que eu queria. E lá foi muito importante, foi o meu primeiro feedback negativo, no qual eu pude extrair muita coisa do gestor, muitas informações, um feedback muito bacana que eu pude desenvolver nos próximos, nos quais realmente eu queria estar. Então, esse feeling você só vai desenvolver participando, buscando informações, se desenvolvendo, se colocando nas situações, tá bom? E aí, Bia, mas por que você tá falando desse feeling? Eu vou comentar a última experiência que eu tive em um processo seletivo que foi bem recente e que eu consegui uma resposta positiva, fui aprovada, selecionada, dentre tantas pessoas, eu fui a escolhida. E foi muito engraçado que esse feeling, ele vai ficando cada vez mais aguçado, que você consegue identificar se você foi bem ou se você foi mal em determinadas vagas, tá? E comentando algumas dos processos seletivos mais recentes que eu tive, teve um processo seletivo que eu saí da entrevista e eu tinha certeza que eu não tinha passado. Porque eu percebi na onde eu tinha falhado, o que eu tinha deixado a desejar e eu sabia que eu não seria aprovada. No meu último processo, recentemente, há 2 meses, eu sabia que eu tinha mandado muito bem. Eu sabia que eu tinha mandado muito bem e eu conseguia identificar nos meus concorrentes onde eles tinham errado e onde eles me colocavam na frente deles por eles ter deixado uma informação escapar, aquela qualidade, aquele defeito. Então eu sabia identificar dentro do processo seletivo. Ai, Bia, mas você tinha certeza que você tinha sido aprovada? Não, mas eu tinha certeza que eu tinha mandado muito bem. Isso já é o suficiente para você saber onde você foi bem, onde você errou. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu sempre deixo como dica, é ter um caderno, uma caneta. Então eu anoto o que foi naquela entrevista, o que perguntaram e tudo. Por quê? Para eu estar preparada para as próximas que virão. Todos os processos seletivos que eu participei, nem todos foram iguais. Tem coisas muito particulares, muito semelhantes, mas não é um padrão. Existem processos seletivos que fogem, né, do padrão do normal. Então, esse feeling você vai desenvolver à medida que você vai se expondo a situações necessárias, gente. Não dá para você fugir desse assunto. Não dá para você esperar chegar a vaga da sua vida,
do seu sonho, aquela tão sonhada empresa, para você fazer o processo seletivo pela primeira vez. Não dá. Isso não pode, tá? Se você me segue, você sabe que não pode. E não se esqueça, se inscreva no canal, curte, comenta. Se ficou alguma dúvida, Bia, não entendi tal coisa, comente que eu vou te responder, tá bom? Então, esse feeling vai sendo desenvolvido à medida. Isso vocês já entenderam, que eu sei que vocês são muito inteligentes, tá? Então, eu vou dar o exemplo do meu último processo seletivo, que foi o mais recente, no qual eu mudei de emprego e foi muito sensacional. Foi um processo seletivo padrão, né? Que você se inscreve, tem os requisitos, você precisa estar dentro dos requisitos, isso é claro. E no processo seletivo, eu sabia que eu precisava me preparar antecipadamente. Porque eu sabia quais os requisitos, o que poderia cair. Eu sabia mais ou menos o que poderia cair pela vaga. Você vai sentir pela vaga. Então, eu me preparei bem, bastante sobre a vaga, sobre o que a vaga pedia, tudo. Possíveis cases que poderiam cair na dinâmica da entrevista, então eu tava preparada. Durante a entrevista, a dinâmica, eu usei uma dica que eu sempre dou. Gente, e só vocês vão ter. Não precisa ser o primeiro a falar, mas também não seja o último. Esteja entre o meio ali e sinta. Veja o que seu colega fez onde ele falhou, onde ele deixou a desejar. E aí você vai usar aquilo como estratégia para você se colocar e se posicionar de uma forma mais certeira, tá? Bia, isso é trapacear? Não! São as armas que você tem para usar. São os seus concorrentes, você precisa sair à frente. É uma vaga e ela tem que ser sua, tá bom? Não precisa mentir, não precisa passar por cima de ninguém, não. É só usar o que você tem de melhor e mostrar aquilo para as pessoas. Então, eu me preparei. Enfim, fomos sendo direcionados para a dinâmica. E a dinâmica, a gente tinha um case, um estudo de caso para a gente poder discutir. Nesses estudos de caso, é sempre muito importante você entender que não existe um certo ou errado. Existe uma percepção que eles vão conseguir ter sobre as pessoas durante aquele momento, porque diz muito quando você tá no meio de pessoas, né? O que você vai falar, como você vai se portar. Só que antes de começar o processo, uma das gestoras deu uma dica. Ela deu uma informação. Ela jogou uma informação que fazia parte do case. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, por que ela falaria essa informação? É importante, né? A pessoa não falaria uma informação do nada. E aí eu fui e falei, gente, e isso que essa informação... Aí meu colega falou, não, Bia, não é importante. O importante agora é essa situação que a gente precisa resolver. Eu falei, tudo bem, eu vou respeitar a decisão de vocês, mas eu, Bia, acho sim importante. E tudo bem. E eles não aceitaram e tal. Quando a gente foi apresentar o case, essa gestora pontuou, falou, teve uma pessoa que mencionou a informação que eu dei e realmente essa informação é importante e eu gostaria de saber que essa pessoa se posicionasse e falasse o porquê que ela achou importante. E foi o meu momento. Eu consegui expor o meu ponto de vista, por que eu achei aquela informação importante, porque aquela informação tinha tudo a ver com a vaga, entendeu? E eu tinha pegado isso, eu tinha percebido, o meu feeling gritou que aquela informação era, sim, importante. E eu senti que fez toda a diferença eu ter mencionado que eu achava, sim, importante. E de uma forma muito honesta, eu também quis posicionar que os meus colegas não acharam importante. Captaram? Porque eu mostrei que havia uma diferença. Eu achava importante e os meus concorrentes não achavam importante. Ou seja, eu já estava me destacando deles. Bia, você sabia que a vaga era sua? Não, porque eu não tinha acesso às outras dinâmicas, às outras entrevistas. Mas eu sabia que eu tinha mandado muito bem. E isso é o feeling, é você praticar, saber que você tá preparado.
quais pontos você usar, o que você falar. Isso te coloca numa posição à frente, tá bom? Porque você está mais experiente, você sabe sentir, você não é desnecessário, você sabe o momento certo de falar, as perguntas certas a fazer. E isso, gente, é uma ferramenta que a gente tem que usar a nosso favor. A gente tem que estar preparado. Isso é importante, tá bom? Se você gostou desse assunto, se você quer que eu traga mais dicas sobre processos seletivos, comentem aqui. Já compartilhem com os amigos que estão nesse momento de vida. Se vocês têm alguma dúvida pontual, Bia, fala por favor sobre esse assunto. Eu vou trazer para vocês, vou preparar uns vídeos bem legais. Então, não deixem de comentar, de curtir, de se inscrever, tá bom? Mil beijinhos.